gente, boa tarde. Eu sou Leonora, sou professora também da rede estadual, como a Ludmila, e nesse momento também da rede privada de uma associação que tem um projeto diferente aqui em Niterói, que é a Escola Nossa, né? Acho meio difícil, né, quando a gente vai se narrar, né? Sempre é um exercício difícil. E eu fiquei pensando muito sobre isso essa semana, depois do convite do Everardo, porque eu acho que a questão do se construir professor, né, pensando que a gente está sempre nesse movimento de ir se construindo professor, ele passa por uma dimensão que não é somente do pensar, mas é uma dimensão do sentir, né? A gente sente muito isso, né? E aí como que a gente narra esse sentir? Como que a gente narra algo que é da experiência, que é do campo, que nem ela falou assim, que é da fragilidade, que são todas essas questões, né? Então eu acho que é um exercício difícil. Eu vou tentar fazer um pouco esse movimento de dar conta, talvez, desse sentir pensar, né? E aí a questão, a gente fica pensando, né? Quando que a gente começa a se pensar professor? Eu, ao longo, desde a minha graduação, a escolha pela história, eu acho que é uma coisa assim, que aconteceu muito no final do ensino médio. Eu também tinha pensado em outras possibilidades, assim, mas a história sempre era uma coisa que gritava muito forte para mim. Eu sempre gostava muito de assistir filmes históricos. Então, assim, gostava muito, principalmente filmes sobre a Segunda Guerra. Eram coisas assim que me fascinavam. Então eu sempre fui muito estimulada também dentro de casa pela minha família, pela visitar museus, né? Então a gente era um programa que a gente fazia em família, e tudo isso me levava muito para esse lugar do afeto também com a história, né? Tinha uma coisa do afeto. Professores que eram muito carinhosos também nessa experiência escolar, e que me fizeram também, né, alimentar ainda mais, de certa forma, essa relação que era também do sentir com a história. E aí, eu acho que isso tudo, no final do ensino médio, me jogou um pouco para esse lugar, né, da história. E aí eu vim aqui para a UF, né, eu entrei na UF final de 2004, 2005, e aí foi no momento que a UF estava passando por uma mudança curricular. Entraram as disciplinas de História da África, né, no currículo, e foram disciplinas que foram muito importantes para mim naquele momento, porque aí por uma questão familiar, né, mais uma vez sentir pensar. A minha família, a minha mãe era militante do movimento negro na década de 70, né, e ela encontrou meu pai em Angola em 75, em meio à luta de independência, né, de Angola. Então a trajetória da minha família tinha uma questão que eu também tinha uma relação de afeto com aquela questão. Então na universidade isso foi algo que me moveu a buscar essa história da África, né? A buscar compreender. A minha monografia foi sobre história contemporânea angolana, né? E os movimentos de libertação, do qual a minha mãe fez parte, o MPLA e meu pai também. Então a todo momento a questão do afeto estava ali, né? Era muito talvez um movimento de autoconhecer e se reconhecer dentro também dessa história, né? E aí, mas durante a graduação, o contato com a escola foi muito imediato, porque eu queria muito também sair de casa, era um anseio muito forte meu, né, de sair e a minha independência e construir isso. E aí abriu a possibilidade de eu fazer uma monitoria na rede privada, né, numa escola de rede, assim, bem, né. E aí eu me inscrevi nesse processo de seleção, passei, e desde o segundo ano da graduação eu estava dentro da escola. Então a escola, ela atravessou o tempo todo a minha formação aqui também, né. Eu era estudante da história, mas vivia a escola o tempo todo, né? Inclusive eu vinha para a universidade à noite, porque eu tive que fazer aquela mudança, né? Fazer todo o noturno, porque durante o dia eu estava na escola. Em várias escolas, porque para uma escola de rede a gente tinha que rodar o Rio de Janeiro praticamente inteiro, né? Então a minha vivência da universidade foi uma vivência de trabalho também, né? Eu vinha
depois de uma longa jornada na escola, para estudar e voltar para casa. Então era uma coisa assim, até desse processo eu acho que eu vivi uma universidade um pouco diferente da maioria das pessoas, né, que tem o tempo de um outro tempo. Eu acho que o meu tempo ficou muito marcado pelo tempo do trabalho, pelo tempo da escola. Então a licenciatura se apresentou para mim desde muito cedo como uma possibilidade, né? Mas é interessante pensar que essa inserção na rede privada, numa escola com uma pegada muito pré-vestibular, ela era ao mesmo tempo uma experiência que porque é uma escola meio não lugar, né? É uma escola fria, todas as unidades são iguais. E a todo momento é uma tentativa de você não construir com aquele espaço uma relação de afeto. Então, mas ao mesmo tempo é claro que a gente o tempo todo resiste a isso e tenta construir essas relações de significação e de afeto, mesmo que tudo ali tente mostrar para você que não deve ser feito isso, né? Os murais são todos pré-fabricados iguais, as salas são todas iguais, não tem nenhum risquinho de aluno na carteira, você não tem aquelas inscrições, os nomes, as paredes, né? Tudo muito clean. Então é aquela, às vezes até a ausência da janela para focar mais, né? Ainda mais ali no conteúdo, né? As aulas todas muito iguais. Então assim, por mais que você tivesse, então aquilo me assustava, porque ao mesmo tempo que eu vivia a escola, eu sentia também, eu tinha dificuldade na construção desse afeto, né, com aquele espaço. E aí, no final da graduação, eu saí dessa rede, né, bastante triste, entristecida, mas eu já tinha feito concurso para o Estado durante a graduação, porque era um momento de muitos concursos, 2009, 2010, vários concursos que o Estado abriu, eu já tinha feito ainda durante a graduação e fui chamada logo no final, né? E aí quando eu fui escolher a escola, foi muito engraçado, porque vai todo mundo, né, lá para a rede, e eu não tinha vivido a experiência da escola pública, porque a minha experiência sempre foi da rede privada. Mesmo como aluna, eu, enquanto estudante da educação básica, eu estudei também dentro da rede privada. Então, eu não tinha essa experiência da educação básica pública, né? E aí eu fui para lá, meio sem saber, inclusive, quais as escolas, como escolher, né? É realmente um momento assim, que a gente pensa como que a gente vai fazer essa escolha. E é uma escolha difícil, né? Que é onde você vai atuar e tal. E aí, quando eu cheguei lá, tinham poucos lugares, né? Porque eles botam um quadro com as escolas e os lugares que estão, né, onde tem vaga e tal. E aí eu fui perguntar para uma pessoa assim, qual escola que você acha bacana, um lugar interessante, assim, né? Aí a moça olhou pro quadro e falou, agora não tá muito legal não esse quadro, mas, bom, Guilherme Briggs é uma possibilidade, essa escola é legalzinha, acho que bota Guilherme Briggs. Aí eu falei assim, então tá bom, vou botar Guilherme Briggs. Aí eu falei lá Guilherme Briggs. Aí quando eu botei Guilherme Briggs, até hoje lembro uma menina do Seduc assim, Guilherme Briggs, sabe que lá é Guilherme Briga, né? Guilherme Briga? Lá rola briga direto, mas tudo bem, vai dar tudo certo, vai lá. E aí eu queria, né, meu Deus, Guilherme Briga, bom. Aí fui eu pro Guilherme Briggs. E aí eu acho que eu me construí, e agora pensando sobre isso, né, nesse exercício provocado pelo Se Narrar, que eu acho que a minha construção enquanto professora passa pelo Guilherme Briggs, né, porque são 10 anos agora nessa escola, sempre nessa escola, e então eu acho que eu sou professora com o Guilherme Briggs, né? Não tem como ser professora sem Guilherme Briggs. Eu não troquei de escolas ao longo desses anos, e é uma escola que tem uma característica muito específica, porque ela fica numa área de Niterói em que a gente atende, é uma escola de comunidade, não é uma escola que tem alunos muitos de outras áreas. Então é uma escola de comunidade, a gente atende a galera do Viradouro, do Beltrão, do Souza Soares, do Zulu, da Atalaia, e são famílias que estão ali, são gerações que foram se formando no Guilherme Briggs. Então você tem ali, você dá aula de manhã para criança, mas aí no turno, às vezes noturno tá a avó, tá a mãe. Então é uma escola que tem uma relação ali familiar profunda. E aí é muito interessante, porque ela é totalmente o oposto do que foi a minha primeira experiência, porque ela é o lugar.
ela é o lugar da família, ela é o lugar do afeto, ela é uma escola marcada muito fortemente pelo seu entorno, né? Pela sua construção do seu entorno. E aí, assim que eu entrei na escola, eu peguei o 6º ano, que também é uma coisa clássica, né? O professor entrou, joga ali no 6º ano lá. E a gente tinha um bloco no Guilherme Briggs, que era justo, deve ser por isso que era o Guilherme Briga, que era o bloco do fundamental, assim, que a galera queria fugir desse bloco, né? Porque era onde estava a gritaria, a surtação coletiva, era ali no bloco do fundamental. E aí, assim, tinham 4, 5 turmas de 6º ano, que a gente pegava à tarde. E foi muito interessante, porque eu entrei no Guilherme Briggs junto com... aí entrou eu e mais 3 professores de História. A escola estava exatamente no momento de renovação do seu quadro, da equipe de História. Todos os professores antigos estavam se aposentando e a gente estava entrando. E era todo mundo, uma galera muito nova, uma galera muito assim... que estava se construindo mesmo dentro da profissão. Então, aquilo fez também que a gente construísse uma relação de afeto muito grande entre os professores que estavam chegando de História e de uma cooperação muito grande. Então, essa questão de que a gente é professor, mas a gente é professor junto com vários outros professores ali, né? E aí, ali no 6º ano, eu estava com o 6º, o colega pegava o 7º, o outro o 8º, e a gente estava ali tentando entender aquela loucura que era naquele momento, aquela realidade, né? Aquela escola e tal. E aí, e aí aconteceu, logo assim, eu entrei em fevereiro, em abril a gente teve aquelas grandes chuvas em Niterói. E o Guilherme Briggs foi muito afetado pelas chuvas. Vários estudantes nossos perderam as suas casas. E aí a escola virou um espaço, ela virou a casa. Ela foi uma escola que acolheu essas famílias. Então, eu comecei a minha construção como professora também dando aula numa escola que era a casa dos alunos e era a escola, porque as famílias dormiam no refeitório, tomavam banho no banheiro e a gente, na hora da escola, né, subia com os estudantes e as famílias ficavam lá embaixo. E aí todo mundo almoçava junto, os pais, os professores, os estudantes. Então, foi muito intensa essa relação com a comunidade. Nesse logo no início, uma relação muito intensa, né? E com muita dificuldade da gente entender o que era a família e o que era naquele momento a escola. Os limites, inclusive as reuniões, a gente ficava tentando, os professores, perceber como que a gente ia se reorganizar, porque foram meses que a gente conviveu nessa realidade. Foram meses em que a escola virou a casa daqueles estudantes, né? Então era aquilo, o menino fez uma bagunça na sua sala, a mãe estava lá embaixo, a mãe subia na sala, mandava ele ficar quieto, descia de novo, e era uma loucura, assim, você viver essa relação com a comunidade dessa forma. E aí, e aí teve um momento assim, e ao mesmo tempo você viver aquelas histórias deles, né? Porque eles estavam marcados profundamente pela perda da casa, pela perda de tudo, pela ausência, né? E como construir ali um sentido para aquela história, porque era aquilo que eu me perguntava, gente, mas falar aqui do que, né? Nessa situação de uma ausência, como construir essa disciplina com eles aqui? Então era uma coisa que me inquietava muito, e aí num determinado momento, eu lembro desse dia, assim, eles estavam muito estressados, muito irritados, e gritavam e tal, e aí eu falei assim, gente, vamos parar tudo, chega, acabou. Vamos agora, todo mundo tira as carteiras, a gente tirou todas as carteiras, falei, vamos sentar aqui, todo mundo junto, e vamos falar. Vamos todo mundo falar, porque eu acho que tá todo mundo precisando falar, eu preciso falar. Eu tô sentindo muita coisa, eu acho que vocês estão todos sentindo muita coisa, eu acho que a gente precisa parar e falar, vamos falar. E aí foi um momento meio de catarse, assim, todo mundo falando, eles falando, aí um falava, o outro falava, ninguém se ouvia direito, mas foi um momento que eu falei assim, eu acho que essa história precisa passar primeiro, foi um momento que eu pensei sobre isso, que a história precisa primeiro passar por eles, precisa passar pelas experiências deles, a gente se conhecer, a gente se ouvir, a gente se olhar. Era uma primeira coisa que precisava ser pensada ali naquele momento, né? E dentro daquela realidade que eu estava ali. E fui cada vez mais assim, pensando como que eu ia... E aí foram várias questões que foram me levando até que eu fui ao CESPEB, né? Fiz o CESPEB... Agora eu não me lembro o ano que eu fiz
CESPEB. Mas eu busquei CESPEB logo nesse início também. E aí, muito tentando entender também como que eu ia construir essa escola, essa prática docente dentro dessa escola, dentro dessa realidade, com aquela comunidade, com todas as especificidades que eu percebi ali. E aí, o CESPEB foi um espaço importantíssimo na minha formação também. Foi um momento muito bacana, de muita troca com outros professores e de muita... eram aulas assim que a gente parava para falar realmente aquela coisa, o professor se reunir e falar sobre o que estava acontecendo na sua sala, na sua escola. Então foi um momento de muita riqueza para mim naquele momento, e eu acho que isso mudou também muitas questões dentro da minha sala de aula. Logo depois eu entrei para o PIBID, acho que eu entrei para o mestrado, depois para o PIBID. Bom, eu fiz o mestrado em educação logo depois do CESPEB. E aí, no CESPEB, eu já pesquisei a escola que o Guilherme Briggs, né? Porque aquilo estava muito latente, aquela experiência. CESPEB? CESPEB é o curso que a UFRJ oferece. Eu não lembro. Professores de escola pública, é um lato sensu, né? Uma pós-graduação, um lato sensu. Que é organizada. Aí tem várias áreas, tem ensino de história, políticas públicas e projetos socioculturais, que foi o que eu fiz. Eu não fiz em ensino de história, fiz em políticas públicas e projetos socioculturais. E aí tem de várias áreas, acho que tem de ensino de matemática, várias áreas. E aí fiz o mestrado em educação, porque eu fui mergulhando realmente na discussão da educação e, ao mesmo tempo, a experiência muito forte da escola, daquela comunidade que eu estava mergulhada, tentando compreender aquelas questões. E aí fiz o mestrado em Relações Raciais na Unirio, né? Em educação, mas com ênfase em Relações Raciais na Unirio. E nesse contexto todo, eu me aproximei do PIBID, né? Fui professora supervisora do PIBID. E essa experiência também foi muito interessante, porque por mais que eu estivesse num contexto na escola em que eu tinha os meus professores parceiros e a gente estava ali tentando entender e construir atividades dentro da escola, o PIBID tem essa característica de que é quando você de fato percebe que você não está sozinho dentro da sala de aula, porque você tem os meninos junto com você ali na sala. E isso ao mesmo tempo que são outros laços de afeto que se formam ali dentro, né? Então, ao mesmo tempo que tem essa questão dos outros que estão ali e das várias vozes que vão reverberar ali dentro juntos, também às vezes confusas e tal, mas também tem a coisa de você se repensar, porque você passa a ter uma pessoa ali que coloca algumas questões, e aí você repensa algumas questões. Então isso tudo foi fortalecendo muito grande, de forma muito intensa, na verdade. Eu acho que essa minha construção, essa minha trajetória como professora, né? E aí, muito num sentido de pensar cada vez mais que história é essa que está sendo construída ali, sabe? Se essa história faz sentido, né? Qual é o sentido dessa... Como é que isso chega para esse estudante, como que ele pensa isso junto comigo ali dentro, né? E aí tiveram alguns momentos também nesse processo que da própria escola, né, que a gente foi vivendo e que foram me desafiando cada vez mais a pensar isso. A escola fechou o fundamental, né, e ela foi se tornando uma escola de horário integral. Uma dessas escolas, a primeira, uma das escolas modelo, né, que o Estado iniciou esse projeto, essa proposta da construção das escolas integrais. E aí o Guilherme Briggs foi uma das escolas selecionadas para, né, iniciar esse projeto. E isso foi outros desafios foram sendo colocados ali, né? Como é que se constrói uma escola de ensino integral no ensino médio? Como que você faz isso numa escola em que tem essas características tão fortes da comunidade, né, de ser uma escola da comunidade, uma comunidade que tem as características da nossa comunidade, que é uma comunidade que é muito pobre, que tem a necessidade muito forte do trabalho, né? Então esses jovens, quando chegam no ensino médio,
Existe uma demanda familiar muito forte de que eles ingressem no mercado de trabalho. Então, como que você constrói esse ensino integral, né? É um desafio que a gente ainda está vivendo dentro da escola. Acho que a gente ainda está tentando encontrar as respostas para isso, mas isso me desafia muito enquanto profissional, porque quando o menino entra às 7h30 e ele sai às 4h30 da tarde, todo dia, eu preciso pensar como que esse momento da história está sendo construído, né? Eu preciso pensar como que a gente constrói isso com ele ali, né? Existe toda uma questão ali que esse menino, ele não é só uma cabecinha, ele é um corpo. Ele tem demandas, né? Cansaço. Ele vai trabalhar muitas vezes à noite, ele vai voltar para a escola, e aí ele trabalha até meia-noite, vai voltar depois de 7h30 da manhã, ficar até... Então todas essas questões vão atravessar a minha sala de aula e vão me desafiar a pensar como que a gente vai fazer isso, né? Tem um sentido. Então, são questões... E aí a gente teve... Eu busquei participar de alguns momentos em que a SEDUC abriu para a gente discutir essas questões curriculares, né? Eu participei desses momentos junto à SEDUC, com outros professores, né? Embora que fossem momentos assim, em que a abertura real para o debate ainda é muito complexa, né? A construção dessa experiência democrática ainda com relação à secretaria ainda é algo muito difícil dentro da nossa rede, é um grande desafio da nossa rede, né? E aí a gente, então assim, traz essas questões, né, para o debate, como que a gente pensa esse currículo, que currículo é esse, né, sendo construído com esses meninos, com todas as especificidades de cada escola. E eu acho que essa é uma das questões que ainda me levam à inquietação, né? Eu acho que são questões que ainda estão em aberto no meu pensar ainda como professora, né? E no meio disso tudo, essa questão, né, da presença do PIBID, ao mesmo tempo, né, dentro de uma escola que tem relações familiares muito fortes, né, que é uma escola de comunidade, todas essas questões foram, e o PIBID, né, com os meninos que vêm de fora, então tem essa questão também, né, do externo e desse ambiente que é muitas vezes fechado nele mesmo. E aí esses meninos cada vez mais trouxeram essa tensão também do sair dali, né, do sair dessa escola, do visitar outros espaços, da necessidade de você ir a outros espaços. E isso é uma coisa que também cada vez mais tenho me buscado pensar também enquanto professora, né? A necessidade, ainda mais numa escola com essas características tão específicas, de meninos que vivem muito aquele seu entorno, a importância do sair, né? Então a gente tem construído já, né, há algum tempo dentro do Guilherme Briggs essa coisa do sair, do como isso é importante, o viver outros espaços, como é importante, né? Então, e como que essas relações se intensificam também quando a gente vai para outros espaços com eles, né? Como que você vai ressignificando e essas relações com eles vão se dando de outra forma também, né? Porque né, ali é muito familiar, e aí quando eles saem para uma coisa que não é tão familiar, muitas vezes eles vão reconstruir, vão repensar as relações deles entre eles e tal. Sei agora que mais que eu ia. Posso fazer uma questão? Porque no Prof. História nós temos, todos nós, professores em estágios variados e avançados de construção, né? Mas também agora uma construção talvez nova com pesquisadores. Eu queria saber da Eleonora como é que ela vive também essa experiência como professora e como pesquisadora também em Constituição. Porque no Prof. História, sim, todos... E a minha pesquisa é na escola, né? É com eles. A pesquisa do doutorado hoje, por isso, Guilherme Briggs grita muito na minha trajetória. Eu pesquiso as trajetórias desses estudantes, né? Os processos formativos deles, assim. Então, pois eu acho que em alguns momentos é difícil a gente separar isso, o professor pesquisador,
Porque isso, desde da primeira pesquisa no CESPEB, né, em que eu também pesquisei o Guilherme Briggs, né, e aí foi mais voltado para os professores, mas a gente é parte daquilo. Mas assim, a gente também entender que isso enriquece muito a pesquisa, porque isso fortalece muito o seu lugar de fala, né? Você fala daquele lugar te constitui enquanto professor também, né? Então você fala com aquele lugar, né? Eu acho que é interessante, claro que a gente tem que pensar os limites disso, né? E pensar como que a gente, de alguma maneira, faz as análises a partir dessa pesquisa, mas compreender que isso também é uma potência da pesquisa. Quando a pesquisa é feita na sua escola, quando a pesquisa é feita com alguém que você constrói essa relação no cotidiano, ela também é muito potencializada por esse cotidiano, por essa força que é estar ali e ser parte daquilo ali, né? Então, eu acho que você fala de um outro lugar na construção da pesquisa, né? E você constrói realmente uma pesquisa com aquelas pessoas, né? Não uma pesquisa distanciada, uma pesquisa sobre a escola, mas uma pesquisa que é construída com a escola, né? E com todas as contradições e com todas as complexidades que é exatamente esse espaço da escola. E entendendo também que nenhuma pesquisa tem essa neutralidade, né? Essa neutralidade ela não vai existir porque ela vai surgir de uma questão que é do pesquisador. Então é algo que sempre vai partir de algo que é do próprio pesquisador, né? Que motiva, que mobiliza aquela pesquisa. Então a pesquisa que é feita por um pesquisador e um professor da escola, eu acho que ela tem uma potência muito grande, porque ela narra ali com essa escola, com todas as questões que envolvem, né? A construção daquela experiência na escola. Não sei se respondi as questões. Sei, mas que eu colocaria. Bom, então acho que assim, hoje o doutorado tem sido também uma experiência riquíssima nesse sentido de permanecer nesse pensar, sentir a escola, né? E agora um pensar, sentir com os estudantes, o que também é muito desafiador, porque eles são os meus parceiros de pesquisa, né? Então, isso também é algo difícil de você muitas vezes criar esse distanciamento do momento da pesquisa, do momento que você está ali na sala, mas porque tudo faz parte desse refletir, desse pensar, sentir ali, né? Junto com eles. Não sei, gente, acho que é isso. Nós podemos abrir um minutinho para perguntas.